Está começando mais um podcast, A Voz do Interior. Eu me chamo José Simões e nesse podcast de número 5 iremos falar sobre Platão, discípulo de Sócrates. Ainda estamos no período socrático. Platão viveu entre 429 e 347 a.C., gente. Tudo que nós sabemos sobre Sócrates, nós sabemos através das obras de Platão. Mas em determinado momento a gente não sabe exatamente se o que nós estamos lendo é Sócrates ou se é Platão. Mas uma das características que a gente percebe a alma de Platão ali mergulhado é quando nós falamos sobre a questão do problema do conhecimento, mas principalmente no que se diz respeito a uma divisão, uma separação que ele faz entre conhecimentos sensíveis e conhecimentos inteligíveis, né? Aquilo que está dentro do mundo sensível, palpável, perceptível pelos sentidos, né? Pela visão, pelo olfato, pelo paladar, pela audição, pelo tato. E aquilo que está no mundo inteligível, que são as ideias, o conceito. Tá. Então, como é que ele classifica isso? O Platão vai dizer que nesse mundo sensível nós aprendemos tudo aquilo que é captado pelos sentidos. O que habita este mundo sensível é um conhecimento individual, particular, é empírico, né? De empiria, de experiência, de contato, de percepção. É relativo. Por quê? Porque depende muito de quem faz essa experiência. Então, varia de indivíduo para indivíduo. A experiência que eu faço, sei lá, com a escola ou com a agricultura, você que está me ouvindo agora pode fazer uma outra experiência. Sua experiência pode ser positiva com a escola, para outro pode ser negativo. De repente o conteúdo da escola pode ser positivo para alguém, mas para você de repente pode ser negativo, visto que o que se trata lá está muito distante daquilo que você necessita muitas das vezes para sobreviver. Às vezes não te auxilia nas coisas. Então cada um tem uma experiência, né? O indivíduo ele tem uma experiência, é singular. Então por isso que aquilo que habita o mundo sensível ele vai chamar de doxa, do grego, né? Significa opinião. Então se a tua experiência é uma, a minha é outra, a do Beltrano é outra, então no que a gente pode se apegar? Isso é a mera opinião. Aquilo que habita o mundo sensível também é cópia daquilo que habita o mundo inteligível. Vou já explicar. Então tudo que tem aqui no mundo que a gente percebe, como cadeira, mesa, né, carros, moto, tudo aquilo que está aqui que pode ser percebido, na verdade é uma representação, uma cópia representativa do verdadeiro carro, do verdadeiro moto, do verdadeiro objeto, no sentido objeto, tá? Do verdadeiro cadeira, que está no mundo das ideias, no mundo inteligível. Então, o que é o mundo inteligível? É tudo aquilo, o conhecimento inteligível é tudo aquilo que é compreendido, aprendido através do intelecto, da intelecção. É o conhecimento das ideias, do eidos, do grego, racional, o conhecimento racional, conhecimento matemático, né? Tudo aquilo que busca as essências, o eidos ou o eidos.
aquilo que está no mundo inteligível é o conceito. O conceito, segundo Platão, não muda. Mas o objeto que está no mundo sensível muda. Vamos lá então para um exemplo. O conceito de cavalo. Você já faz a ideia. Se eu te perguntar o que é cavalo, você faz a ideia na tua cabeça. Do ser cavalo, do objeto cavalo. Tá, mas não vem na tua cabeça se o cavalo está com pira, se ele está com carrapato, se ele está com problema nas pernas, se o pelo está com alguma doença. Não, cavalo na tua cabeça é cavalo. E compreende um conceito que abrange todas as espécies, todas as representações, todos os tipos de cavalo. Agora, se nós olharmos o mundo sensível, o cavalo que nós percebemos, ele não é único. Tem aquele que nós chamamos de pangaré, não é verdade? Aquele que é manga larga, o machador. Tem o cavalo que é próprio da vaquejada. Tem o cavalo que é próprio da competição de argolinha ou daquele de tambor. Então, o cavalo, enquanto essa representação perceptível do mundo, no mundo sensível, ele tem falhas. Ele morre. Ele tem doenças. Enquanto que o conceito de cavalo, aquele que você trouxe à mente, tá? Ele é perfeito. Quando você pensou no cavalo, você não pensou no cavalo com doença, você não pensou no cavalo feio, você não pensou no cavalo bonito. Não, cavalo é o essencial. Os conhecimentos inteligíveis, aquilo que habita o mundo das ideias, eles não mudam. Cavalo vai ser sempre cavalo, segundo a ideia de Platão. Agora, no mundo sensível, há uma mudança. O cavalo nasce todo bonitinho, depois vai crescendo, depois vai envelhecendo, vai ficando feio, adoece e morre. Então, tudo que está no mundo sensível, ele é perecível, ele se estraga, ele é passageiro, ele é cópia. E aquilo que está no mundo das ideias, não. Ele é perfeito, é o conceito, é racional, é aquilo que nós chamamos de episteme. Conhecimento racional, a ciência. Então, para Platão, nós precisaríamos fugir, mas melhor dizendo, evitar uma vida pautada no mundo sensível, na valorização daquilo que é corpóreo. Porque o corpo aprisiona a alma, segundo ele. Então, o que nós precisamos fazer? Olhar para o corpo, aquilo que é corpóreo, não só aquilo que é o corpo, mas aquilo que é perceptível no mundo sensível, e perceber que eles não são essenciais, segundo o pensamento do Platão. Então vamos aí para um exemplo. De repente, a pessoa que gosta de estar na academia e ela só malha. Ou a pessoa que está mergulhada no mundo do trabalho e ela só trabalha, sempre com serviços manuais e não busca estudar sobre aquele serviço, sobre aquele trabalho que tem. Daí é uma dica, viu? Então, se você está mergulhado no trabalho manual e você não busca um conhecimento, um aprofundamento desse serviço, melhoramento, vamos dizer assim, então você está aprisionado ao mundo sensível. Se você malha demais, está lá na academia pensando melhorar o corpo, mas você não lê nada, você não está antenado com os temas principais, os temas atuais. Então, nesse sentido, você é uma pessoa aprisionada na dimensão corpórea do mundo sensível. E Platão diz, não, nós devemos buscar o mundo das ideias, porque ali nós estaremos desenvolvendo a nossa alma, tornando-a eterna. O corpo morre, mas a alma se torna eterna. Tanto é que nós estamos falando desses caras aí há quantos mil anos depois da sua morte, não é verdade? Então, meus irmãos, só para a gente entender, na compreensão de Platão, o mundo das ideias é algo que é fundamental. Por quê? Porque lá nós encontramos o conhecimento verdadeiro, a episteme. E isso só vem através do processo racional. Fugindo completamente daquilo que é doxa, daquilo que é opinião,
tá? Ele defendia também, gente, que a sociedade justa era uma sociedade estratificada em 3 classes. Primeiro, classe dos filósofos, porque faz uso da razão, então poderia direcionar, administrar, ser gestão, né? Ou seja, poderia ser um presidente, não lá, porque lá não era essa compreensão, mas aqui, por exemplo, um presidente, um professor, mas também um prefeito, um vereador, alguma coisa, porque faz uso da razão. Busca, através do conhecimento, elementos para uma boa administração. A segunda classe seria a classe de guerreiros, que faz uso da força, da coragem, da defesa, mantém a ordem. E a terceira seria a classe dos trabalhadores, segundo ele, pela sensibilidade, pela nutrição, pela importância da economia, a importância da produção material dos alimentos. Então, dentro dessa estrutura, se nós olharmos hoje na política, quem é que está no comando dos nossos governos? São pessoas me parece, e a gente tem isso muito claramente, pessoas que negam o conhecimento, que negam as pesquisas, que negam a estrutura científica que nos possibilitou chegar onde nós estamos também. São pessoas que estão ligadas apenas às suas próprias vontades, muitas das vezes. Então, dentro dessa compreensão de Platão, uma coisa que é importante também para a gente finalizar é quando ele fala sobre o mito da caverna. Então, o mito da caverna, uma história que Platão conta, tá? E ele diz que existem pessoas que nasceram já amarradas, estão no fundo da caverna, olhando para o fundo e só enxergam lá as sombras. Mas um deles consegue se libertar e quando vai para fora da caverna, sofre uma dor muito grande porque percebe que aquilo que ele enxergava não era a verdade, que a verdade está fora da caverna e que agora ele está sendo incomodado pela luz que vem da fogueira, né? O sol, que é tido como verdade. Ao encontro da verdade, dói a vista, porque ele estava totalmente na escuridão, mas que aos poucos ele vai se libertando. E então, agora mergulhado na verdade, ele consegue ser um instrumento para libertar os outros. É a passagem do período da consciência mítica, ou seja, de pensar tudo de acordo com o mito, quando estava lá dentro da caverna, e agora pensar de acordo com a consciência filosófica, fazendo uso da razão. E ele volta para dentro da caverna e tenta esclarecer, falar a verdade para os seus, e eles fazem de tudo até matá-lo. Então essa pessoa que se liberta, na verdade, é uma figura que representa Sócrates, aquele mesmo do podcast anterior, que acabou morrendo por provocar nos jovens a busca pela verdade. Então aqui fica uma dica para nós: não sejamos pessoas a ficar dentro da caverna. Nem tudo aquilo que a gente aprende, nem tudo aquilo que a gente sabe de fato é verdade. Então, possamos nós nos libertar pelo uso da razão e de outros saberes, para encontrarmos o conhecimento, um conhecimento que seja interessante para nos conduzir na nossa vida. Terminamos aqui então mais um episódio do nosso podcast A Voz do Interior, e eu conto com você. Compartilhe, ajude a gente a levar esse conhecimento a mais alunos, a mais pessoas, tá? Então, aqui fica o meu abraço. Muito obrigado. Termina aqui mais um podcast A Voz do Interior.